você sobre essa missão que o cristão tem de ser luz num mundo em trevas, de ser luz num mundo tenebroso. Nós nascemos, crescemos, nos casamos, criamos filhos num mundo tenebroso. Tudo que a gente toca tem a marca da queda, tem a marca da corrupção, do pecado. E muitas das vezes o evangelho, a igreja é vilipendiada, atacada por conta do mau testemunho de alguns, ou pela falta de coerência que alguns irmãos mantêm na sua vida. Obviamente que nós não fazemos nenhuma expectativa de que os membros da igreja percorram um caminho de perfeição, muito embora a Bíblia Sagrada nos diz que o Espírito Santo ofereceu à igreja como dons. A palavra grega, lá em Efésios 4, é doreia, e doreia fala de dons. Foram presentes divinos que visa o aperfeiçoamento dos santos. Então, diz lá o apóstolo Paulo que Deus concedeu uns como apóstolos, outros como profetas e ainda a mestres e pastores, visando o aperfeiçoamento dos santos. Mas há um detalhe que todos nós precisamos perceber, é que o irmão, a irmã que serve a Jesus, que tem o testemunho de Cristo sobre sua vida, deve ter como elemento máximo na sua compreensão do que é a vida cristã, o desejo de honrar a Deus num mundo tenebroso. Ah, pastor, as pessoas do meu ambiente de trabalho ou no meu ambiente acadêmico, alguns jovens que estão na universidade ou que estão ainda cursando cursos extracurriculares para ajudar no seu currículo, estão fazendo cursos de pós-graduação, outros estão já aceitos para bolsas de mestrado e doutorado, e podem dizer, pastor, o senhor não conhece o ambiente universitário. Bem, não mudou muito desde quando eu fui um estudante, um aluno, como você é hoje. A história que nós vamos estudar nessa noite está em Daniel capítulo 1, versículos de 1 a 21. Eu vou convidar você para abrir sua Bíblia comigo no livro do profeta Daniel, no capítulo 1. Depois daquela sessão dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, você vai encontrar o livro do profeta Daniel. Ele está ali, encravado nas escrituras, entre os livros proféticos. Daniel foi reconhecidamente um profeta que mexeu bastante com os eventos finais. Mas o que hoje nós vamos meditar e o que nos interessa hoje
está nos 21 versículos do capítulo 1. Eu vou convidar você para fazer essa leitura de pé comigo. Nós vamos ler o capítulo todo da Bíblia de Daniel, capítulo 1. Portanto, se você nunca leu um capítulo inteiro da Bíblia, você vai ler essa noite. Tá bom? Daniel, capítulo 1, que diz: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto. Desculpe-me. Versículo 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. E então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. E então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência
em toda cultura e sabedoria. Quem deu? Deus. Em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. O rei Ciro foi o 4º rei desde Nabucodonosor. Daniel passou por 4 reinos, e isso é apontado logo no capítulo 1. Ele passou por 4 lideranças da nação, e permaneceu um homem de Deus, firmado. Não importa quem esteja sentado no palácio real, o nosso rei está acima dele. E as nossas atenções estão colocadas sobre os seus olhos. Vamos viver a vida e honrar a Deus, independentemente de quem esteja governando em Brasília. Amém, irmãos? Podem tomar assento. Senhor, nós pedimos que o Senhor fale conosco. Fale com os pais, fale com jovens que estão se preparando academicamente para a vida profissional, fazendo seus cursos universitários. Fala, meu Deus, com os pais que desavisadamente, ó Deus, manda os seus filhos para as universidades, orgulham-se dos seus feitos universitários, mas no fundo do coração tem uma sensação de medo por ver, ó meu Deus, todo um movimento que se forma, ó Senhor, e que toma lugar nas universidades brasileiras e do mundo afora. Deus e Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Usa o exemplo do profeta Daniel, que chegou jovem numa terra estranha, como escravo, como um servo, ó Deus, e honrou o teu nome enquanto ali esteve. Concede-nos graça para também honrarmos o teu nome nesse mundo tenebroso, nas mais diferentes circunstâncias em que nós nos encontramos na convivência diária com esse sistema caído. Concede-nos graça, poder, força, para honrarmos o seu nome, e para que os homens, reparando em nós as nossas obras, louvem o nome do autor e consumador da nossa fé. Pai, abençoa-nos, visita-nos com o despertamento para sermos luz neste mundo que vive em densas trevas, em o nome de Jesus. Amém e amém. A história que você acabou de ler comigo, nesse capítulo introdutório do livro do profeta Daniel, aconteceu por volta do ano 605 a.C. Daniel, juntamente com os seus companheiros Ananias, Misael e Azarias, possivelmente era de uma linhagem real,
era parte da família de Jeoaquim, que era o rei que governava Judá naquela época. Daniel estava diante do cumprimento de uma profecia de Jeremias, profecia essa que nós vamos ler nessa noite, para que os irmãos tenham confiança na palavra revelada e na autoridade dos livros sagrados que você tem em mãos, 66 deles aos quais nós damos o nome de Bíblia, que nada mais significa senão uma coleção de livros, ou uma biblioteca, digamos assim, portátil, que nós temos em mãos. Nessa altura, todo o Israel estava sendo disciplinado. Você talvez, na sua leitura bíblica, vá perdendo de vista os elementos e os marcos da história que são marcados em torno do nome de reis e em torno do nome de pessoas que figuraram aquele momento importante da história bíblica. E a gente vai lendo, mas essas informações vão se perdendo da nossa compreensão, porque nós não encontramos todas elas arrumadinhas assim, como eu estou tentando fazer para te apresentar, porque a ideia é que a gente compra os alimentos no mercado, mas traz para casa, cozinha, tempera, põe à mesa, e essa é a minha função. A minha função como pastor, como aquele que trabalha na presidência da congregação local, é a de dar aos irmãos essa informação. Israel estava dividido, 10 tribos ao norte, sob a inspiração de reis a partir de uma linhagem ilegítima, porque Jeroboão não fazia parte da casa de Davi, e ele divide Israel e fica com o domínio de 10 tribos ao norte. Ele estabelece 2 centros de adoração para esse reino que a gente chama de Reino do Norte, um em Betel e outro em Dan. Ele faz 2 bezerros de ouro, como aquele que Arão fez ao pé do Monte Sinai, e manda que o povo de Israel adore esses bezerros de ouro. Portanto, houve uma corrupção do culto, uma corrupção da fé, uma corrupção dos elementos revelados, e que nasceram dessa corrupção outros cultos, outra espécie de adoração e cultos a falsos deuses. O Reino do Sul, sob o governo ainda da casa de Davi, assim que Davi morre, Salomão assume. Depois da morte de Salomão, o seu filho assume, e nunca mais um descendente de Davi sentou no reino de Judá, no trono. E nessa altura eles estavam vivendo, a nação toda estava vivendo uma profunda corrupção do culto a Deus. Às vezes nós chamamos atenção aos irmãos sobre o culto, sobre os elementos bíblicos do culto, sobre a importância de se levar a sério as revelações bíblicas acerca desse nosso comparecimento diante de Deus como congregação para cultuar. O fato é que Deus julgou o reino do norte e usou a mão dos assírios para fazer isso. E usou Nabucodonosor contra o reino de Judá, contra o reino do sul. E foi desse reino do sul que o eunuco-chefe, comissionado por Nabucodonosor, apontou a vida de jovens de linhagem real, de total, digamos, aparência, de uma aparência positiva, uma aparência boa. Sim, uns meninos bonitos, para a gente falar
o português claro. E Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram comissionados e eles chegam no reino da Babilônia, exatamente como os irmãos estão lendo aqui comigo. Para que você tenha ideia da imensa escuridão em que esses jovens estavam mergulhados, gostaria que você tomasse atenção no que o livro do Apocalipse, no capítulo 17, versículo 5, como ele descreve Babilônia. É uma descrição de uma Babilônia espiritual, lá no capítulo 17, verso 5, mas dá uma ideia clara de como era a Babilônia que Daniel foi levado. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Foi para esse lugar que os jovens foram levados, que os jovens foram varridos, foi para lá. E chegando lá, sob ordem do rei Nabucodonosor, eles foram matriculados na Universidade da Babilônia para aprender a cultura, aprender a língua e todos os maneirismos daquela localidade, daquela nação. E eles então foram para a Babilônia, se sentaram nas carteiras para estudar o mesmo currículo dos magos, dos encantadores, dos adivinhos e de todos os feiticeiros da Babilônia. Daniel, Misael, Ananias e Azarias se sentaram nos bancos dessa universidade da Caldeia e, no entanto, saíram de lá mais doutos do que todos os demais, porém, sem ter o seu coração manchado pela sombra das abominações que havia naquela terra. Então, é muito importante que todos nós cristãos tenhamos essa consciência, é que, embora nós não possamos nos desconectar das diversas responsabilidades que fazem parte daquilo que a gente chama mundo, desse sistema no qual eu e você estamos, no qual eu e você nos casamos, constituímos famílias e criamos filhos. Foi dessa escuridão que Deus nos chamou pelo seu santo evangelho à luz de Cristo. Foi dessa escuridão que Deus nos chamou para servi-lo. Mas nós continuamos mandando os nossos filhos para as universidades, continuamos frequentando os ambientes acadêmicos de cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado. Nós continuamos nos sentando nas carteiras desse reino que a Bíblia chama de reino das trevas. Mas como, pastor, sobreviver a esse peso terrível de abominações, feitiçaria, prostituições, porque Babilônia era conhecida como a mãe das meretrizes, não somente porque havia o ato da prostituição, mas por conta também da prostituição do culto. Também a Bíblia chama isso de prostituição, de adultério espiritual contra Deus. O fato é que eles estavam na Babilônia, cumprindo uma profecia de Jeremias, que foi proferida no capítulo 27, versos 9 e 10. Não deis ouvidos aos vossos profetas, disse o profeta Jeremias. Não deis ouvidos aos vossos adivinhos,
aos vossos sonhadores, aos vossos agoreiros e aos vossos encantadores que vos falam dizendo: não servireis o rei da Babilônia, porque ele vos profetizam mentiras, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse e pereçais. Jeremias estava chamando a atenção dos moradores de Judá, para que fechassem seus ouvidos para os falsos profetas, para os falsos ensinos, para aqueles que faziam uso da linguagem da religião para os enganar, para os levar de roldão. Não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, porque eles diziam que jamais Deus permitiria que Judá servisse a Nabucodonosor, ao rei da Babilônia. E Jeremias enfatiza: eles vos profetizam mentiras. Nós lidamos com uma série de variáveis de culto hoje no meio evangélico. Você vai encontrar, não somente no meio evangélico, mas quem faz esse diálogo com a ciência da religião. Você vai encontrar católicos com o mesmo, digamos, expediente de que alguns pastores, o mesmo. São pops, estão ligados com esse mundo pop, não é? Quando os católicos carismáticos observaram o movimento dos evangélicos, o movimento contrário à verdade, contrário à palavra, transformando o ambiente de culto num ambiente de diversão, como se a fé fosse elemento que nós pudéssemos usar ao nosso bel prazer, como se nós pudéssemos acrescentar ou subtrair algo do culto a Deus, do culto que a Bíblia Sagrada nos ensina que nós devemos prostrar sem nenhum prejuízo. O fato é que o mundo evangélico colocou luzes, lâmpadas coloridas, estroboscópio, não sei se o nome é esse mesmo, eu apenas ouvi uma vez de um aparelhinho que fica piscando, e eu estou repetindo a mesma palavra que ouvi. O fato é que igrejas pintaram as suas paredes de preto, tornaram o ambiente um tanto quanto fúnebre dentro da igreja, pintando as paredes todas de preto e oferecendo uma dieta à sua audiência, uma dieta de diversão. Músicas melhor e mais incrementadas, alguns chegam ao ponto de até, em algumas comunidades, e aqui não vai nenhuma leitura crítica a qualquer igreja, mas ao movimento. Prestem bem atenção nisso. Mas em algumas comunidades chegou-se à prática do trenzinho, especialmente em cultos de jovem, quando um enfileira atrás do outro e saem saltando e pulando pela congregação, como se estivessem verdadeiramente num baile de carnaval. O fato é que foi por conta de terem mexido no culto a Deus que Israel foi de tal forma julgado e levado para um cativeiro que durou 75 anos, conforme as palavras do profeta Jeremias. Ele também disse para que o povo que fora para a Babilônia, que comprassem casas, que semeassem vinhas, que casassem seus filhos, se multiplicassem, porque não seria só por uma geração, mas por 2 gerações consecutivas. A geração bíblica tem 40 anos e o tempo de cativeiro deles foi de 75 anos. Esse é o preço de não dar ouvidos às Escrituras.
Esse é o preço de não dar ouvido à chamada da palavra de Deus, ao ensino bíblico coerente e ao ensino bíblico para cuidarmos das nossas vidas e da nossa família. O fato é que em ambientes assim, o crente chega e vai se divertindo a cada semana. Tem uma nova música, uma nova coreografia, uma nova exibição, agora com mais ou menos fumaça. O fato é que a igreja vai mergulhando lentamente nesse mundo tenebroso e esquecendo-se de que nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, esquecendo-se de que nós fomos chamados para vivermos vidas separadas, vidas com Deus. Quando esses rapazes chegaram na Babilônia, imediatamente perceberam que a comida que era servida era uma comida que vinha do banquete real, era uma comida que vinha da mesa do rei, e toda comida que entrava em Babilônia era dedicada a falsos deuses. Foi por isso que Daniel pediu que lhes desse legumes para comer e água para beber. E ele foi fazer uma dieta totalmente fora dos padrões e pediu para que o cozinheiro-chefe os mantivesse nessa dieta 10 dias e depois os comparasse com os outros rapazes. O fato é que não somente Daniel, Misael, Ananias e Azarias estavam mais bonitos, estavam mais formosos, mais corados, mais vivos, como também, ao final do curso, no TCC final, eles foram achados 10 vezes mais inteligentes e capazes do que qualquer um daqueles que estavam ali e eram de outras nacionalidades. Estavam sendo aculturalizados ali pelas mãos do reino da Babilônia. Todavia, Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias da mesa do rei. E essa foi a decisão mais sábia que ele tomou. Juntamente com ele, os 3 amigos seus o acompanharam nessa atividade. Em outras palavras, você pode estar sendo ensinado pelo adversário, na casa do adversário, no currículo do adversário, e mesmo assim você pode viver uma vida separada para a glória de Deus, honrando a Deus no seu cotidiano, na sua caminhada diária. Israel foi parar, portanto, nesse berçário da feitiçaria. Este é o preço de rejeitar a verdade a favor dos falsos ensinos e dos falsos profetas. Hoje nós estamos numa noite de celebração da verdade, não só porque é culto da igreja e nós abrimos a Bíblia nesses cultos para compartilhar os conteúdos das Escrituras, mas porque estamos oferecendo a cada um desses irmãos que seguiram um currículo fundamental, básico do cristianismo ao longo do ano passado, encorajando-os a serem amantes da verdade, defensores da verdade, gente que ame a verdade, viva e morra pela verdade, mas jamais a negocie, jamais a troque pelos, digamos, encantadores, por mais encantador que seja o som que flui dos lábios desses falsos profetas. O fato é que foi parar lá, mas o coração de Daniel não estava tomado por toda aquela treva que envolvia a cidade, o reino da Babilônia. Resolveu Daniel, no capítulo 1 e versículo 8, do texto que nós lemos, resolveu Daniel
Não foi algo que ele sentiu, foi uma resolução. Ao lado de Daniel, outros jovens fizeram suas resoluções e se tornaram famosos do ponto de vista da história da igreja por conta das suas resoluções. Jonathan Edwards, que foi mais tarde reitor na Universidade de Princeton. Jonathan Edwards foi um jovem que fez resoluções diante de Deus para ter uma vida limpa, para ter uma vida totalmente vivida e voltada para Deus. Nós estamos andando no meio da Babilônia, irmãos, mas não podemos permitir que esse discurso comum da Babilônia penetre no nosso coração ao ponto de nós desonrarmos a nossa fé. Resolveu Daniel firmemente, é uma resolução pessoal, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, porque eram comidas dedicadas a ídolo. E então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. O exemplo de Daniel deve ser um exemplo para você, jovem, que você está lá, está sentado na carteira, está ouvindo o seu professor, a quem você tem e deve todo respeito, mas precisa ter elementos no seu coração para reagir aos ensinos e às narrativas que vêm acompanhado junto com o conteúdo, o cardápio da ciência. E muitas das vezes nós somos amarrados, jovem é amarrado na universidade, nos Estados Unidos, onde pesquisa é muito mais levada a sério do que no Brasil, e se tem conta de que mais de 90% dos jovens americanos que ingressam nas universidades ou nos chamados colleges americanos perdem a fé já no primeiro ano de exercício acadêmico. Aqui no Brasil nós não temos ao certo uma pesquisa que mostre qual é o estado do coração do jovem, depois que ele é massacrado por ideologias ateístas, depois que ele é massacrado por ideologias que colocam em xeque o elemento número 1 da civilização ocidental, que é a fé cristã. Quando voltam para casa, voltam com dúvidas, perguntam ao pai: que trabalho que eu tive com os meus também fizeram cursos universitários, e eu tive um trabalhão. Minha filha foi fazer ciências biológicas, conviveu de perto com a narrativa do evolucionismo, conviveu de perto com o ataque à sua fé, e algumas vezes ela chegou em casa com a seguinte expressão: papai, não é possível que a evolução tenha sido o processo da criação. Eu falei: de modo algum, minha filha. A verdade é que os pais têm a necessidade de serem apologistas da fé para defenderem a fé diante dos seus próprios filhos. A verdade é que Daniel, Misael, Ananias e Azarias estavam metidos num curso sobre ciências da magia, dos encantamentos e dos feitiços. Que curso, hein? Que curso terrível. Que curso terrível para sustentar fé em Deus ao longo de todo o currículo e chegar ao fim, não ter o coração envolvido com as trevas daquela nação,
com a magia que ali era ensinada, com os encantamentos que ali também eram ensinados, porque ela não foi chamada de a mãe das meretrizes, ou a mãe das feitiçarias à toa. Babilônia era um antro de demônios, uma coisa horrorosa. E lá estava Daniel, Misael, Ananias e Azarias, ouvindo as aulas, ouvindo seus professores de feitiços, ouvindo sobre a cultura dos caldeus, e no entanto, seu coração permanecia guardado no Senhor, seu coração permanecia incontaminado diante daquele quadro terrível que se desenhava aos olhos daqueles meninos jovens, muito jovens. Possivelmente Daniel nessa altura era um adolescente, ainda não havia saído daquela casa que os ingleses chamam de teenagers, que é escrevendo a idade com o número 1 na frente. Eram adolescentes, mas adolescentes perfeitamente convertidos. E aqui, quando a gente vai estudando a história de Daniel, a gente vê que quando Deus quer exercer juízo, entra o justo e entra o injusto também. Entra todo mundo nessa fornalha de provação. Lá estavam os 3 rapazes. Ele é um exemplo de estar imerso num ambiente tenebroso e mesmo assim conservar no coração, não se contaminar. Estar no mundo, mas não ser do mundo. Estar no mundo, mas não permitir que essa treva que envolve esse sistema, que a Bíblia diz que jaz no maligno, tomando conta do nosso coração. Não. Nós sabemos de histórias e mais histórias envolvendo isso ou aquilo. No mundo, de uma forma geral, na academia, nos nossos ambientes profissionais, nos nossos ambientes seculares, a gente sabe como a coisa acontece, mas Daniel é um exemplo a ser seguido, de estar no mundo, mas não ser do mundo. O fato é que ele teve que se assentar, repetindo, diante de mestres caldeus, sem permitir que sua mente e coração fossem sequestrados. Nós teremos muito trabalho a fazer com os nossos filhos, muito, mais do que nós, na nossa humana e vã imaginação, conseguimos um dia imaginar. Muito trabalho para que eles sejam alertados para com as diversas armadilhas nesse mundo tenebroso, mas não somente nas armadilhas, mas como ter o seu coração vivo diante de Deus, honrando a Deus a cada minuto nesse ambiente terrível. Repetindo outra vez, fazia parte do currículo a arte da feitiçaria e das adivinhações. Daniel é um exemplo de ter que estudar o resto da ciência sem ser sequestrado por ela. Porque à luz da compreensão dos professores nessa universidade babilônica, tudo que eles apresentavam era ciência, mas no discernimento daqueles 4 rapazes eram transigências à lei divina, eram cunhas colocadas na lei de Deus para que fizesse com que o coração deles se prostituísse
Queridos, o mundo não tem absolutamente em seu sistema e configuração nada que a gente possa chamar de neutro, sabe? Não tem. Hoje eu estava conversando com um dos nossos irmãos depois do culto da manhã, que está fazendo uma pós-graduação para se qualificar melhor em seu ambiente de trabalho, e ele disse que teve que defender a fé. Numa aula de filosofia, ele teve que se levantar, defender a fé, defender toda a estrutura histórica da fé cristã e a sua contribuição para a formação da civilização ocidental, porque a sua professora vomitava, vociferava, para dizer as palavras certas, diz que a senhora falava com entusiasmo na sua pregação fora do currículo, para tentar sequestrar o coração de algum cristão incauto que porventura estivesse sentado lá no meio da audiência. Uma coisa horrível. Mas o fato é que, estudando a vida de Daniel, eu encontrei algumas decisões muito simples. Muito simples. Nós lemos que ele fez uma resolução no verso 8, não se contaminar com as iguarias do rei. Todo cristão deve fazer essa resolução. Todo crente, independentemente da idade, os pais, os filhos, os coleguinhas da igreja ou fora da igreja, crentes devem fazer essa resolução de santificar a sua vida e honrar ao Senhor. Deixe-me mostrar algumas coisas presentes na vida de Daniel. As duas primeiras, a sua firmeza de decisão. A decisão tomada, as resoluções colocadas no coração. Seja um cristão resoluto. Não se assente para se banquetear nesse banquete demoníaco que o mundo coloca a você nos mais diferentes cenários da sua vida. Honre a Deus. Resolva no seu coração honrar a Deus. O segundo ponto é que ele era jovem, mas trouxe de Judá a bagagem da lei que era ministrada na casa do judeu, a mãe judia. Alfabetizava os filhos para que eles pudessem ler as Escrituras. E as Escrituras estavam espalhadas na casa como se fossem abajus no meio da escuridão. Estava em cima da porta. Estava no contato do pai e da mãe no dia a dia do filho. Ao se sentar, ao se levantar, andando pelo caminho, ao se deitar, a palavra de Deus era lembrada. A lei do Senhor era anunciada. Nas sinagogas, as famosas sinagogas judaicas, a cultura e a fé eram mantidas. Para que cristãos que viviam fora do centro religioso, que era Jerusalém, pudessem ser alimentados pela lei do Senhor, pela palavra de Deus. Portanto, Daniel demonstra ter sido um jovem atento às Escrituras. Ter sido um jovem que parou para não somente ouvir com os ouvidos,
mas dar atenção às Escrituras e fazer uso das Escrituras para exercitar o seu coração e a sua fé na piedade. Portanto, coisas tão simples, ter resoluções firmes, primeiro elemento que aparece aqui na vida de Daniel. O ouvir com atenção as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus sendo pregada e anunciada continuamente. Esse olhar sempre para o alto, olhar sempre para o Deus Todo-Poderoso e oferecer a Deus um lugar de honra na sua vida e em tudo que faz. Quando nós tiramos férias, que são muito bem-vindas, muitos irmãos tiraram nessas primeiras semanas do mês de janeiro férias, nós não tiramos férias da fé. Nós ainda continuamos sendo filhos de Deus, continuamos guardando o domingo como dia do Senhor e indo adorar em alguma comunidade local onde quer que você tire férias. Eu tinha amigos dessas comunidades que eu visitava quando estava gozando férias antes de me tornar pastor. Tinha uma comunidade em Campinas, para onde eu sempre concorria, quando ia passar lá alguns dias visitando parentes no interior de São Paulo. Ia lá, conheci o pastor, ia apertar a mão dele, e eu chegava no ano seguinte, ele disse: eu estou me lembrando de você, você não é o primo da Rosa e do Nivaldo? Eu falei: sou eu mesmo, pastor Aguiar. Estava lá adorando com os irmãos, louvando a Deus no meio da comunidade. Domingo, férias. Domingo não é dia de praia, gente. Domingo não é dia de churrasco, gente. Nossos filhos precisam ser trazidos. Embora eu acredite que o trabalho da igreja é só suplementar, é um suplemento de fé que nós damos e não a dieta rigorosa, porque a dieta rigorosa vem dessa configuração doméstica da pregação, da leitura e do temor de Deus, que é passado de geração a geração, conforme a palavra de Deus ensina. Daniel aprendeu a sempre olhar e mirar no alto. O versículo 21, nós vamos passar por ele daqui a pouco outra vez, mas Daniel continuou, diz o texto, até ao primeiro ano do rei Ciro. Ele serviu a Nabucodonosor. Embora Nabucodonosor tivesse colocado os seus 3 amigos numa fornalha acesa 7 vezes mais forte, para matar os rapazes que se negaram de se curvar diante de uma estátua dele mesmo, feita em seu louvor e memória. E depois que tocavam as cítaras, as gaitas babilônicas, todos deveriam se curvar diante da imagem, e possivelmente Daniel estivesse a serviço em algum lugar do palácio real naquele dia, porque o texto não menciona que ele estivesse no meio dessa situação. 3 firmes colunas, 3 jovens ficam de pé e não se curvam diante daquela imagem, porque eles conheciam o que dizia o primeiro mandamento da lei. E o primeiro mandamento da lei diz: não terás outros deuses diante de mim. Não se curvará diante deles, nem adorarás e nem prestarás culto, porque só o Senhor é Deus,
os 3 permanecem de pé e, com punição, são jogados no meio de uma fornalha. E de repente Nabucodonosor fica atônito olhando para dentro daquele fogaréu e vendo, ao invés de 3, uma 4ª pessoa no meio daquele fogo terrível. E na descrição daquele homem, que viveu a vida inteira na magia, longe de Deus, a descrição era que esse 4º homem da fornalha era semelhante ao Filho dos deuses. Deus enviou o anjo do Senhor. São maneiras que, quando o Velho Testamento, você está lendo sua Bíblia no Velho Testamento e aparece o anjo do Senhor em letra maiúscula, está se tratando de uma teofania, da manifestação de Jesus no Velho Testamento através dessas aparições. O 4º homem da fornalha era o Senhor Jesus Cristo. Era aquele que eles queriam honrar com a vida, aquele que eles foram estudar na Universidade da Caldeia, mas não saíram de lá formados em magia, não saíram de lá adivinhos, nem encantadores. Eles não praticaram isso, porque eles sabiam quem era o verdadeiro Deus e a quem servia. Jovens, meninos, leitores da Bíblia, eram ouvintes da leitura pública das Escrituras, feita nas sinagogas todo sábado. E aqui, há muito pouco tempo, nós estivemos revivendo aquela visita de Jesus na sinagoga em Nazaré, quando lhe deram o livro do profeta Isaías, e ele leu aquela passagem do capítulo 61. E depois de ter lido, fechou o livro, entregou ao auxiliar da sinagoga e disse: hoje se cumpriu essa profecia no meio de vocês. Não havia melhor maneira de se auto-apresentar como Messias, como daquele jeito, depois da leitura das Escrituras, vendo a confirmação da sua messianidade, profetizada por Isaías 650 anos antes de Cristo. Daniel olhava sempre para o alto, passou por 4 reis, ele sobreviveu a 4 reinados na Babilônia, ao reinado de Nabucodonosor, com esse episódio dos 3 amigos sendo jogados na fornalha. Ele passou pelo reinado de Belsazar, filho de Nabucodonosor, e assistiu à noite do juízo divino sobre aquele reino, escrito numa parede: Mene, Mene, Tekel e Ufarsim. Ninguém sabia que língua era aquela, ninguém sabia que idioma era aquele, ninguém tinha conhecimento linguístico de, afinal, que língua estranha é essa? Até que a rainha mãe, voltando-se para seu filho, disse: no tempo de seu pai, havia um sábio aqui no reino, um sábio que Deus lhe havia dado a revelação de seus mistérios. Chame Daniel. Daniel é introduzido na sala de um verdadeiro, desculpe-me o termo, estamos todos adultos, mas um verdadeiro bacanal que aconteceu naquela noite na Babilônia. O rei fez entrar os utensílios sagrados do templo que havia sido pilhado pelo seu pai. O rei fez entrar as taças e brindar aos deuses do ouro, da prata e do ferro. E naquela noite, Dario, o rei Medo-Persa,
entrou pelas portas da Babilônia e tomou o reino. Esse foi o terceiro rei pelo qual Daniel passou. E é desse tempo, que nós temos o fundo da imagem aqui, e a minha imagem inicial, quando ele foi lançado na cova dos leões. Qual foi o crime? O crime foi orar ao único e verdadeiro Deus. Nós podemos, como Daniel, passar por encrencas terríveis, onde abrir a porta da igreja num futuro possa ser crime. Fazer uma oração pública pode ser um crime. As orações já foram removidas integralmente das escolas americanas, onde os professores iniciavam as aulas pela manhã de cada dia fazendo uma oração. Isso foi proibido. Todos os símbolos cristãos foram arrancados da parede. Cruzes, crucifixos nos ambientes católicos foram arrancados da parede. E uma agenda secular começou a governar a nação. Pode muito bem nós vivermos um período sob algum tipo de governo que persiga a fé, que oprima os santos, que tente calar a boca dos pastores, que tente fazer com que nós, ao invés de olharmos para o alto, olhemos para a terra. Isso já aconteceu e pode acontecer de novo. Nessa ocasião, você teria coragem de sair da sua casa com a sua família e vir congregar? Você teria coragem, seu cristianismo lhe dá sustentação para você sair de casa e vir cultuar a Deus num ambiente ou numa circunstância dessa? Foi o que Daniel fez. Dario promulgou um édito real proibindo que outro Deus não fosse invocado, senão o nome do próprio rei. E Daniel continuou com a sua prática, que ele aprendera nas Escrituras Sagradas, e como promessa de Deus, abria as suas janelas para o Oriente, dobrava o seu joelho em direção a Jerusalém, como foi a promessa de Deus a Salomão naquela noite em que o templo foi inaugurado, e que Deus apareceu a ele em sonho, dizendo que o povo de Deus, embora estivesse longe, onde quer que estivesse, se voltasse para Jerusalém, abrindo a janela do Oriente, dobrasse o seu joelho e clamasse ao Deus dos céus. Esse foi o crime dele. Foi o crime de Daniel. Ele passou pelo reinado de Dario, o que demonstra o seguinte, que os governantes passam. Alô, irmão? Os governantes passam. Tanto para os lulistas ou para os bolsonaristas, todos passam. Eles passam. Alguns fazem seus imediatos candidatos em próximas eleições, mas todos eles passam. O que é importante observar é que Daniel mirava um rei que está acima de todos os reis, um governo que estava acima de todos os governos.
pois a fé de Daniel o sustentou até no reinado de Ciro, de quem ele recebeu a absolvição geral, o fim, a lei áurea para os judeus que estavam em cativeiro babilônico, como recebeu recursos para reconstruir o templo em Jerusalém. Irmãos, como nós precisamos de cristãos honrados hoje. Como nós, a igreja, necessita de homens de honra, de homens que consigam vislumbrar acima do que parece ser. Tudo que você vê é vaidade. Mas há uma realidade que eu vislumbro nas Escrituras, que eu contemplo nas Escrituras, é que aqueles que esperam no Senhor caminharão e não se fadigarão, correrão e não se cansarão. Eu continuo com o meu coração preso no alto. Daniel fez um jejum do detestável. Ele não deixou as iguarias da mesa do rei, volto eu a afirmar. Ele não deixou as finas iguarias da mesa do rei, porque ele não gostava de um frango assado ou de um filé à parmegiana. Não. Ele deixou porque eram coisas detestáveis, condenáveis nas Escrituras. Então, nós precisamos fazer um jejum permanente dessas coisas detestáveis que vão comendo o nosso coração, que vão arruinando com a nossa vida. Coisas que nós aprendemos a cultivar, motivados por uma narrativa que vem sendo feita, meus queridos irmãos, no background da história recente das civilizações. Daniel foi uma âncora, uma firmeza para seus amigos. Daniel os representou. Daniel, esse homem de Deus, cujo nome havia sido dado em honra ao Santo Deus de Israel. Daniel é o Senhor, é a minha justiça. E, no entanto, o nome dele foi mudado para Beltesazar, um nome em honra do rei Bel. Do rei Bel da Babilônia. Vocês já devem ter visto caricaturas do rei Bel espalhadas por esse mundo ocultista. É aquele famoso bode que fica transfigurado num pentagrama, pois aquele é o rei Bel. Imagine, ele era chamado de Daniel, e agora vai ser chamado de Beltesazar. Mas não é o nome que interfere na nossa identidade. Na verdade, nós somos o que somos por conta do nome glorioso de Jesus. Nós somos igreja por conta do nome de Jesus. Nós somos povo de Deus por conta do nome de Jesus. E ele encontrou um caminho para honrar ao Senhor, por orar, e orar diariamente, mantendo uma disciplina invejável, que eu já tentei, já suei a camisa para tentar implementar na minha vida. Ele tinha 3 períodos de oração diários, 3 turnos de oração, um pela manhã, outro à tarde, outro à noite. É um dos personagens
das Escrituras que salta aos meus olhos todas as vezes que eu vou ler a Bíblia. Testemunho desse homem de Deus, desse jovem de Deus, desse homem que prefigurou e preanunciou em muitos acontecimentos da sua vida a relação que nós podemos ter com Jesus. Eu termino colocando um ponto final no sermão desse domingo, dizendo: onde estão os Daniéis? Parece-me que a gente tem de sobra Beltesazares, né? Parece que a gente tem de sobra gente vivendo com a identidade babilônica, quando na verdade o trabalho que a igreja deveria fazer é o trabalho de sabotagem desse sistema. É um sistema corrupto? Pois responda com honestidade. É um sistema infiel? Pois responda com fidelidade. É um sistema pecaminoso, sujo, caído? Pois responda com santidade. E essa resposta ao sistema vai nos levar a andar nas mesmas trilhas que andaram Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Estas trilhas sagradas para as quais eu e você precisamos concorrer. Antes da gente se despedir, eu gostaria que você fechasse os olhos, inclinasse a cabeça, como pai, refletisse em tudo que você ouviu, e como jovem, imerso na academia, em algum curso universitário. Todos os anos eu ouço sobre os que passaram no Enem, e todos os anos reparo no orgulho dos seus pais, muitos deles que não tiveram oportunidade de ir tão longe nos seus estudos. Ó Deus, nós paramos diante do testemunho desse homem que honrou o Senhor num ambiente tenebroso. Eu quero pedir ao Senhor a graça para que os jovens dessa comunidade, ó Deus, possam beber na mesma fonte que Daniel bebeu, porque esta fonte continua a jorrar para a vida eterna. Que, ó Deus, rapazes e moças, bebam dessa fonte, saciem sua sede nessa fonte, mesmo enquanto eles estiverem sendo bombardeados por esse discurso ateísta, e alguns deles nihilista, negando a própria existência de Deus. Tem misericórdia, Senhor. Nós, seus pais, intercedemos por eles. Nós, seus irmãos, intercedemos por eles, para que o Senhor tenha misericórdia e abençoe, ó Deus, esses corações, para que vivam todos os dias da sua vida, contemplando aquele que está acima de todos os reis e reinos da terra.
Santo Deus, abençoa também os aniversariantes, os que fizeram anos, ó Deus, nesses últimos meses. Nós queremos orar para que o Senhor abençoe a vida de seus servos, que o Senhor os mantenha de pé, os mantenham firmes, com saúde. E quando nós, ó Deus, formos nessa noite compartilhar um pedacinho de bolo feito com tanto carinho pela Sirlene, Senhor, que a gente possa ter no coração gratidão pela nossa vida, gratidão pela nossa comunidade, gratidão por estarmos juntos nessa noite, celebrando o seu nome nesse lugar. Senhor, o Senhor é digno de toda honra e glória, de todo louvor. Leva-nos em paz. Uma semana em que teremos que descer a Babilônia, Senhor. Teremos que transitar pelas ruas dessa cidade caída. Dá-nos graça. Ainda não estamos caminhando na Jerusalém celestial. Ainda caminhamos pelo Rio de Janeiro, pelas vias empoeiradas também das cidades satélites aqui da Baixada Fluminense. Guarda, abençoa seus servos, suas servas, que eles se mantenham, ó Deus, resolutamente a parte desse sistema, para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém e amém.